Dando continuidade ao nosso curso História de Goiás, tópicos para concursos públicos, nós estamos abordando os aspectos da história social de Goiás e nesta videoaula a gente vai abordar especificamente os movimentos sociais. Opa, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vamos abordar especificamente os movimentos sociais no campo. Goiás, um estado rural, podemos dizer assim, até o século XIX, início do século XX, com a concentração de terras na mão de poucas pessoas no decorrer da sua história, formando imensos latifúndios, e com um sistema de posse, não poderia dar outra coisa a não ser uma série de movimentos sociais no início do século XIX, no início do século XX. Na primeira metade do século XX, até meados do século XX, nós tivemos uma série de movimentos sociais. O primeiro que a gente vai abordar, nesses movimentos sociais no campo, é um movimento messiânico, não milenarista. Qual a diferença de movimento milenarista e de um movimento messiânico? O movimento milenarista geralmente acontece no final de séculos, podemos dizer assim, de mil passará, de 2000 não passarás, essas ideias fatalistas de fim de mundo. Agora, os movimentos messiânicos, muito semelhante ao movimento grande exemplo, a Guerra de Canudos, Canudos, onde você vai ter um líder que vai capitanear uma série de pessoas tentando na perspectiva de salvação. E em Goiás nós tivemos um movimento muito parecido, muito similar com o de Canudos, que é o movimento da Santa Dica. Essa jovem teve uma grande importância na história do início do século XX em Goiás. Esse movimento messiânico da Santa Dica, liderado aí pela Benedita Cipriano Gomes, um movimento que chegou a ser comparado com Canudos numa perspectiva de messianismo, ocorreu aí na década de 20, praticamente, ele eclodiu na década de 20, às margens do Rio do Peixe, ali próximo onde hoje é Pirenópolis, existe lá um pequeno povoado, ali, hoje se tornou até cidade, que é a antiga Lagolândia, que seria ali próximo a Pirenópolis, um pequeno povoado chamado Lagolândia. Inclusive o doce de lá é muito bom, nesse vilarejo chamado Lagoa, lá na década de 20, Reduto dos Anjos, que recebeu esse nome depois, Calamita dos Anjos, que era o nome dado pelos próprios sertanejos na época da Santa Dica, próximo ali, hoje Lagolândia é distrito lá, é um dos povoados, um distrito lá de Pirenópolis, E naquela época também era. Lembrando você que Pirenópolis nessa época, junto com a cidade de Goiás, 1920, existiam algumas cidades importantes. Pirenópolis, Goiás, Catalão, Formosa, eram cidades importantes no início do século. E aí Pirenópolis, a capital cultural de Goiás na época, surgiu podemos dizer assim, esse movimento messiânico. Um reduto, pensa, lá em 1920, um reduto com 800 pessoas, tem literatura que poderia chegar até 900 pessoas. 900 pessoas, um vilarejo de 900 pessoas, naquela época, lá em 1920, era um povoamento considerado, Tem, no decorrer da literatura, chegando a 1.500 pessoas, vivendo lá na fazenda próximo ao Rio de Peixe. Então era muita gente. E aí, essa Santa Dica é fruto do cristianismo rústico, que originou nessa região devido ao isolamento do século XIX. Todo mundo era católico, cristão, mas ocorre uma série de mistura de religiosidades, fruto de um sincretismo religioso, onde você é católico, cristão, mas não dispensa uma benzeção, podemos dizer assim, que não faz parte do rito católico. Essa Santa Dica, ela começa com uma série de
ações nesse sentido de benzição, de garrafadas, e as pessoas iam para a região para serem tratadas pela Santa Dica, e aí esse tratamento às vezes durava um tempo, e aí ficavam naquela região. Como garantir o sustento dessas pessoas? E aí eles começaram a defender tipo uma lavoura comunitária, tá? Eles produziam a lavoura e distribuíam, quer dizer, não um comunismo, mas um coletivismo do uso da terra, né? Igualdade, né, nessa distribuição, defendiam a abolição dos impostos e também a distribuição das terras. Essa comunidade foi acusada pelos republicanos, lembrando vocês que eram republicanos, até de monarquistas, né? Mas isso não cabe aqui a gente. Cabe a gente aqui que é um movimento onde vai acumular uma série de sertanejos, vários sertanejos de diversas localidades, vão deixar suas fazendas, as fazendas dos coronéis, e vão se juntar lá ao movimento da Santa Dica, e ali vão viver numa espécie de coletivismo, né? Nesse sentido, a Santa Dica ela já começa a ter alguns opositores, entre eles alguns coronéis, né? Porque os coronéis começam a perder os agregados, os camaradas, a mão de obra que eles tinham, muitos vão abandonar e vão viver lá no povoado de Santa Dica, Calamita dos Anjos. Então, os coronéis já têm uma certa resistência à Santa Dica. A Igreja Católica, principalmente por meio dos padres redentoristas aqui de Trindade, né, próxima a Trindade, que esses padres, eles começam a desenvolver uma série de manifestações contrárias ao movimento de Santa Dica. Porque a Santa Dica, além de fazer suas benzições, além de ter essas visões que, segundo ela tinha, né, ela começa a fazer também o batizado, o casamento, a extremunção. Então são atribuições dos padres da Igreja Católica, né? Aí a Santa Dica começa a desenvolver e fazer essas situações. Então há uma certa resistência também, oposição e muita crítica da Igreja Católica, principalmente nos escritos dos redentoristas, né? Que existia um jornal da Igreja Católica que descia o sarrafo contra a Santa Dica, né? Até que o Estado também, né, ela começa, por pressão dos coronéis, por pressão da Igreja Católica, e aí você tem o Estado também fazendo oposição à Santa Dica, né? E aí nós começamos a ter três inimigos fortes contra a Santa Dica. Os coronéis, né, que estavam perdendo os seus sertanejos, parte dos coronéis. Tem uns que, os coronéis, podemos dizer, tinha coronéis que apoiavam ela, porque 1.500 pessoas era uma eleição, 1.500 pessoas poderiam decidir uma eleição, mas tinha parte dos coronéis que tinha essa oposição à Santa Dica. A Igreja Católica também, né, por essas práticas de curandeirismo de Santa Dica, né, e por ela querer assumir alguns ritos da Igreja Católica, tipo o batizado, o casamento, entre outros. Então o Estado se vê pressionado, né, contra a Santa Dica. Agir contra a Santa Dica. Tanto é que nós tivemos uma situação emblemática, né, da Coluna Prestes em Goiás. A Coluna Prestes em Goiás foi um movimento ligado, né, não podemos dizer ao Partido Comunista, mas um movimento contrário ao governo federal. E essa Coluna Prestes, ela andava pelo país, né, em torno aí de, segundo a literatura, alguns apontam até 800 homens, caminhando pelo interior do país, propagando mensagens contra o governo federal da época, o governo de Washington Luiz, e pregando contra o governo. E aí a Coluna Caiado, os Caiados na época, organizaram uma coluna, né, ou coluna patriótica, como ficou chamada. Essa coluna Caiado convidou o pessoal da Santa Dica, né, convidou aqui o pessoal da Santa Dica para combater a Coluna Prestes. Então ela sai de Pirinópolis e vem aqui para Goiânia,
numa perspectiva de se reunir para Goiânia, para Goiás, né? Na perspectiva de se reunir com a coluna Caiado para combater a coluna Prestes em Goiás. Né? Não houve combate, a coluna Prestes não entrou no território goiano e Santa Dica praticamente volta, mas aí ela praticamente volta, é obrigada a voltar sem as armas lá para a sua comunidade. Essa pressão da igreja, a pressão dos coronéis, leva o Estado a invadir a Calamita dos Anjos, né, em outubro, no famoso Dia do Fogo, e praticamente é dizimado o acampamento, o povoado lá de Santa Dica. Muita gente saiu ferida, muita gente fugiu. Santa Dica foi presa, né, ficou presa na cidade de Goiás, só que não tinha a denúncia. No primeiro momento ela foi acusada, mas no segundo momento foi considerado que não havia provas no processo contra ela e ela foi colocada em liberdade, mas com a condição de sair de Goiás. Uma pessoa não grata em Goiás, então ela vai junto com a Associação Espírita Brasileira, consegue levar ela para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, e ela consegue o perdão do governo goiano, né, e consegue voltar, né, ainda no final dos anos 20 e retoma as suas atividades lá em Pirenópolis. Ela com um jornalista, já veio casada com esse jornalista, ele se torna prefeito de Pirenópolis, ela começa a ter uma força muito grande politicamente, né? Ele tanto é que é eleito prefeito de Pirenópolis, foi convidada quando ocorre no governo Vargas a lutar contra os paulistas na Revolução Constitucionalista lá de São Paulo em 32, ela sai daqui e vai em São Paulo, então, defender o governo varguista, né? Defender já o movimento liderado em Goiás aqui pelo Pedro Ludovico, vai lá defender o governo varguista. Então, 150 homens de Santa Dica saem de Goiás e vai rumo a São Paulo lutar contra os paulistas, né, em nome do governo federal. Os famosos pés de palha e pés sem palha, que é o nome do exército, do batalhão que ela comandou. Ela ganhou tanta importância nessa ação que ela recebeu, né, uma patente, né, do governo, do exército brasileiro. E aí, por que fica chamado pés de palha e pés com palha, pés sem palha? Porque os soldados de Santa Dica não sabiam marchar, então ela amarrou uma palha no pé do soldado para ensinar eles a marchar. Pé com palha, pé sem palha, pé com palha e pé sem palha. E aí os soldados de Santa Dica foi marchando daqui para, podemos dizer, para São Paulo. Chegando na travessia do Rio Grande para São Paulo, a ponte estava cheia de dinamites. Os paulistas colocaram dinamites na ponte. E aí Santa Dica, né, dizem a lenda que vendou os olhos dos soldados dela e atravessou a ponte. Quando o último soldado de Santa Dica atravessou a ponte praticamente explodiu, né? Aumentando ainda mais o misticismo em torno da Santa Dica. Tá? Santa Dica, ela volta para Goiás, o movimento praticamente sofre muita resistência, ela muda para Goiânia, né? Abandona o marido dela praticamente, segundo a história. O marido, afundado em dívidas, pode até ter vendido a própria Santa Dica, mas o interessante é que ela morre em Goiânia, ela vai fazer uma cirurgia em Goiânia, e segundo a história, por um erro médico, ela vem a falecer em 1970. Né? Se você for ainda hoje lá em Lagolândia, você vai encontrar a casa de Santa Dica, o busto lá, e o pessoal ainda tem sertanejo, toda a cultura sertaneja, ainda tem muita fé na tal da Santa Dica, tá? A Benedita, né, é uma mulher, assim, espantosa, assim, a gente vai olhando na literatura e toda a discussão em torno de Santa Dica, é uma mulher à frente do seu tempo. Ela se envolveu na política, né, apesar de todas essas práticas do mundo rural, das crendices do cristianismo rústico, ela teve uma importância muito, muito grande na história de Goiás nos anos 20 e nos anos 30. Tá? É considerado um movimento messiânico e o que é mais interessante, o Estado utiliza da sua força,
para destruir, né, uma comunidade, uma população de sertanejos, tá ok? Não é santa, é Santa Dica, mas ela não chega a ser santa, ela sofre resistência da Igreja Católica e é um movimento messiânico, fruto desse universo sertanejo dos anos 20, dos anos 10, dos anos 20 em Goiás, tá? Vira e mexe, Santa Dica está nas provas de concurso público, tanto é que em 2008, aqui para escrivão, judiciário do TJ, dentre as principais personalidades religiosas em Goiás, destaca figuras importantes, Santa Dica, né, dentro desse mundo religioso, e o Padre Pelágio, que nós não falamos ainda. O Padre Pelágio, ele é um dos líderes dos padres redentoristas, e é ele praticamente, esses padres redentoristas, é que vão desenvolver ou tornar o que nós temos hoje como a maior festa religiosa de Goiás, que é a ideia da Trindade, né? A Romaria da Trindade, Trindade, a maior romaria que existe, maior festa religiosa que existe em Goiás, graças a esses padres redentoristas, capitaneado muito aí pelo Padre Pelágio. A Santa Dica sofre oposição da Igreja Católica pelas suas práticas curandeirísticas, né, e por querer desenvolver, né, os sacramentos da Igreja Católica, o batismo um deles, né? E aí sobre essas duas figuras, sobre o que é que seria incorreto aqui. O prestígio do Padre Pelágio contribuiu para a consolidação da Romaria de Trindade como principal festa católica em Goiás. É verdade. Então, para a gente ir lembrando, a principal festa religiosa de Goiás é a Romaria de Trindade, tá? Manifestação religiosa. Então, essa aqui é verdade. Apesar do seu prestígio entre a população, Santa Dica enfrentou resistência das elites goianas. Isso é verdade. Apesar de todo o seu prestígio no mundo rural, no mundo sertanejo, né, ela enfrentou muita resistência de parte das elites goianas. Não foi de toda a elite, de parte da elite goiana. Chegando a ser combatida pelas Forças Armadas. O Estado, né, a polícia, invade Calamita dos Anjos, o povoado de Santa Dica, e praticamente vai dispersar o sertanejo, né? O sertanejo que habitava aquela localidade. Então isso também é verdade. A veneração de ambas as personalidades demonstra o quanto a religião é um fator de peso nos movimentos sociais camponeses em Goiás, nas primeiras décadas do século XX. É verdade também, né, a importância da religiosidade nesses movimentos sociais. As crendices, né, essa mistura de crendices fruto desse sincretismo do cristianismo rústico do século XIX e início do século XX. Santa Dica é reconhecida pelo seu esforço na divulgação da fé católica? Não, né? Ela ficou reconhecida justamente por ter essa resistência da Igreja Católica frente a ela, né? E mesmo ela defendendo toda essa mistura de religiosidade, e foi a primeira mulher canonizada no Brasil? Também não. Então essa questão aqui ela é falsa. Na tela anterior, né, tem praticamente um resumo da história de Santa Dica, né? Dá um print aí, tem no nosso material em PDF, dá uma olhada, está bem mais explorado lá, mas isso aqui é importante você saber, né? Porque vira e mexe cai essas questões aí nas provas de concurso público. Ela entra pela história também porque praticamente é a primeira vez que o Estado brasileiro utiliza da sua força, né, na visão do Weber lá, o Estado é o ente capaz de utilizar o seu poder de coerção contra a população. E é um movimento que o Estado utilizou a sua força, o teu poder de coerção contra a população. Nós temos também um movimento no norte de Goiás, hoje é norte de Goiás, naquela época era mais ou menos na região central, hoje ali na região entre Uruaçu, porque Trombas pertencia a Uruaçu. Uruaçu era um município muito grande, né? Trombas e Formoso, né, próximo ali a Uruaçu, nós tivemos também um movimento do campo. Agora, esse movimento, ele é um pouco diferente, não é um movimento messiânico, né? Ele é um movimento de resistência
Santa Dica também foi, mas é um movimento de resistência às relações capitalistas. Lembrando a você que nessa primeira metade do século, Goiás passa por transformações, chegada da Estrada de Ferro, a construção da BR-153, né, a valorização das terras com a proximidade, com essa intensificação comercial entre Goiás e São Paulo. Então, a construção da CANG, Colônia Agrícola de Goiás. Então, Goiás vai passando por uma transformação onde a expansão das relações capitalistas vão chegando. Então, o movimento de Trombas e Formoso, especificamente, é um movimento de resistências a essas relações capitalistas. Tá? Então, esses movimentos sociais no campo, aí, especificamente Trombas e Formoso, né? A revolta camponesa de Trombas e Formoso, que ocorre ali praticamente na década de 50, na metade do século XX, tá? É fruto de todo esse processo de expansão, a construção da ferrovia, construção de Goiânia, vai modernizando essa parte centro-sul do estado, né? As terras vão ganhando, vão se valorizando. Nós temos toda a política da Marcha para o Oeste, que é uma política de reforma agrária. Nem todo mundo que veio para Goiás conseguiu lotes na colônia agrícola de Goiás, hoje a cidade de Ceres, né? A cidade de Ceres ali que fica próximo, 110 quilômetros de distância de Uruaçu, né? Então, nem todo mundo que veio para Goiás, os imigrantes que vieram, o Brasil estava dando terra, o governo brasileiro estava dando terra, muitos vieram para Goiás, mas nem todo mundo conseguiu terras em Goiás, né? É muito interessante a história da colônia agrícola, porque para você receber as terras, os lotes de terras, tinha alguns critérios que você tinha que atender. Não podia beber lá na colônia agrícola, não podia fumar, não podia jogar, né? Tanto fala que a cidade de Ceres hoje é uma cidade praticamente evangélica, né? Aqueles que não conseguiram as suas terras lá na colônia agrícola ficaram do lado de cá do Rio das Almas, que é a cidade de Rialma hoje, que é a Barranca, né? Mas muitos dos sertanejos que vieram em busca dessas terras, não conseguindo terra, foi lá para Trombas, para a região de Trombas, né? Nessa época havia todo um discurso nacionalista e de desenvolvimento do capitalismo. Pensa, construção de Brasília, construção da BR-153. Então, todas as terras que ninguém queria há 50 anos atrás, agora as terras passam a ter valor, né? As terras passam a ter uma significância, principalmente nesse eixo da BR-153. E aí é que entra Trombas e Formoso, porque Trombas e Formoso fica basicamente nesse eixo. Trombas e Formoso, as terras têm uma abundância de águas, as terras são mais férteis, localizada numa região muito boa. Então essas terras passam a ter valor. E aí, de repente, eu estou lá, né, eu sou um sertanejo, eu estou lá, e aí me aparece um advogado falando que está representando o proprietário da terra, que essas terras eu vou ter que sair, porque essas terras pertencem a fulano, a cicrano. Então, o que é o movimento de Trombas e Formoso, a revolta camponesa? Porque esses camponeses estavam lá desenvolvendo as suas atividades, agricultura familiar, cuidando das suas famílias, gerações, né? E de repente chega alguém e fala, essas terras são minhas, vocês vão ter que sair. Então, como que eles conseguiram regularizar essas terras? Em Goiás, nós tivemos muito o sistema de grilagem, né? O que é o sistema de grilagem, professor? Sistema de grilagem é você esquentar um documento, podemos dizer assim, na linguagem de hoje. Aquelas terras que não pertenciam a ninguém, que não tinham fruto de posse e que não, as sesmarias não tinham sido autorizadas, as pessoas estavam lá, passando de geração para geração. E aí chega o fazendeiro junto com advogados, junto com servidores de cartório, junto com o poder do Estado, com o apoio do Estado, e chega e fala assim, ó, estou com a escritura aqui. Mas como que eles conseguiram uma escritura de 150 anos? Essa escritura não é de 150 anos atrás. Essa escritura, esse documento, ele podemos dizer assim, esquentado através de um sistema conhecido como grilagem, né? Como que esse documento era envelhecido? Você colocava ele numa mesa de madeira, na gaveta, colocava 3, 4 grilos lá dentro e colocava o documento lá. Daqui a um mês o documento está envelhecido. Os grilos vão comendo, né, e defecando em cima do documento, mijando ali, e o documento envelheceu. E aí, junto com os advogados, cartórios, eles conseguiram regularizar essas terras junto ao governo do Estado, né? E chegando lá,
os grileiros, os poceiros já estavam lá. Os poceiros são os camponeses, há várias gerações. Aí de repente chegam os fazendeiros lá falando que aquelas terras eram sua propriedade e agora os poceiros teriam que pagar um arrendamento, né? Porque aí teria que pagar parte da lavoura, né, em espécie. Muitos não vão aceitar. É o caso aqui, o caso emblemático, né, do Nego Carreiro, que era um poceiro, o sargento Nelson, lá da tropa de Uruaçu, polícia de Goiás, né, porque os policiais chegam do lado, né, dos grileiros, dos fazendeiros, e aí para receber ou para cobrar parte do arrendo. E aí o Nego Carreiro é o estopim do movimento, podemos dizer assim, armado, porque esse movimento ele não foi só armado, ele foi político também. Porque havia todo um movimento aqui na capital, na época, para tentar conceder a posse de terras aos poceiros. Então, esse fato do Nego Carreiro com o sargento, o Nego Carreiro dispara a garruchinha, como diz o documentário lá da UFG, dispara a garruchinha na testa do sargento Nelson e estoura aí esse movimento armado lá no norte de Goiás, tá? Mas a grande questão é que esse movimento permitiu que os camponeses se organizassem, né? No nosso documento em PDF está bem detalhado as formas de organização, né? Essa associação dos trabalhadores e lavradores agrícolas de Formoso e Trombas, criada em 1951, e o Conselho dos Córregos. E aí ficou esses conselhos é muito interessante porque eles se reuniam em assembleia para decidir tudo que ia ser feito, né, todas as ações que iam ser feitas naquela região, naquela comunidade, né? Então é um movimento muito interessante, onde os lavradores vão se organizar, tanto administrativo como politicamente, tanto é que eles conseguem eleger nesse período um deputado estadual, né, pelo PCdoB, pelo Partido Comunista, porque quando eclode esse movimento, vários militantes do Partido Comunista vão para a região para ajudar essa organização dos camponeses. Então a importância do Partido Comunista também nessa organização lá, e eles conseguem eleger, né, o José Porfírio como um deputado estadual, né? E aí estava tudo dando certo, eles conseguiram, é tido como um movimento vitorioso, porque eles conseguem estabelecer a posse daquela terra, trabalhando nessa estruturação de conselhos, né? Até que vem a questão do exército, a questão do golpe militar, ou seja, golpe civil-militar, onde o exército assume, né, o governo e praticamente muitos desses camponeses são torturados. O exército chega, captura grande parte da liderança, muitos são torturados, né, perseguidos, mortos, e nós temos aí o grande líder, José Porfírio. Ele é tido como desaparecido político, né? A gente não tem, podemos dizer assim, notícia dele, é considerado um desaparecido político na época, né, o líder do movimento de Trombas e Formoso. Mas o que a gente tem que entender é que esse movimento é um movimento de resistência a toda essa expansão capitalista que vem em Goiás. É um momento de resistência, garantir aquele estilo de vida sertanejo, aquele estilo de vida que eles tinham lá há gerações. Nós temos essa questão aqui, envolve a questão dos movimentos, movimentos sociais, no período entre o final da ditadura de Vargas, porque Vargas teve um período de ditadura, e o início da ditadura militar, ou seja, de 45 a 64, nós tivemos um período conhecido como período de redemocratização, né? Nesse período, nós tivemos esse movimento, as revoltas camponesas e a estruturação desse movimento, chegando até ter um deputado estadual por esse movimento. É marcado esse período por uma forte estabilidade sociopolítica, né? São acontecimentos relacionados a esse período em Goiás, entre 45 entre 64. Né? Nós temos aí a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, ocorrida em Goiânia em 64.
Nós temos o querenismo, movimento reivindicatório de permanência do governo Mauro Borges. Nós temos também a passagem da coluna Prestes em Goiás, né, quando eles fugiram para a Bolívia. E nós temos a revolta camponesa, né, especificamente em Goiás nos anos 50. Porque todos esses aqui, ó, podemos dizer assim, é verdade. Mas o grande movimento, acontecimento relacionado nesse período de 45 até 64, né, é o movimento de Trombas em Formosa, esse movimento político, esse movimento administrativo, institucional, podemos dizer que eles conseguiram se institucionalizar enquanto associação, que é a revolta vitoriosa dos camponeses de Trombas e Formosa. E que praticamente, com a chegada do regime militar, eles foram, esse movimento foi dizimado. Tá? Essa questão de 2015, né, essa é a zona pioneira que vai ficando nas mãos dos latifundiários. Essa visão, né, por meio do sistema de grilagem. Durante o governo de JK, ou seja, lá nos anos 50, né, simultaneamente a construção da nova capital desenvolveu uma expansão desordenada do modelo agrícola oligárquico, as famílias mandando não só em Goiás, mas em parte do Brasil. Como consequência desse processo, vários conflitos entre a população local, né, os poceiros que estavam lá há gerações, e grileiros, que são os fazendeiros, com a ajuda de advogados e do Estado, né? Muitos desses conflitos vão ser gerados graças a essa expansão da grilagem sobre algumas propriedades. Em particular, atingiu o norte do estado de Goiás, hoje é norte de Goiás, e durou em torno de 7 anos. Levou a grande liderança a ser eleita a deputado estadual, que é o José Prior Filho. Esse conflito ficou conhecido como, cadê? Trombas e Formoso. Não é uma questão fácil, né? Mas se você conhece esse movimento, nós tivemos outros movimentos em Goiás, mas o principal foi Santa Dica e Trombas e Formoso, os principais. Tá aí, movimentos sociais no campo são movimentos de resistência à expansão do capitalismo em Goiás. Nós vamos ter esses movimentos, especificamente ali até meados do século XX. Nós tivemos alguns outros movimentos, mas os mais importantes é Tromba e Formoso e o Santa Dica. A Santa Dica. Tá ok? Até a próxima, até o próximo vídeo.